Gado confinado na integração lavoura-pecuária-floresta é possível sim. Como fazer esse manejo, nós vamos saber agora. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo da Costa Gomes, sou pescador da área de nutrição animal aqui da Embrapa Gado de Corte. A nossa aula tem esse título, Nutrição e Alimentação de Bovinos de Corte em Sistema de ILPF. É uma aula de continuação do assunto relacionado à nutrição. Em outra aula temos abordado aí o assunto suplementação de pastagens. E nessa aula a gente vai abordar o tema confinamento. O que é importante saber é que dentro do confinamento é importante a gente ter lotes homogêneos, então separar essas categorias, porque esses animais eles têm exigências diferentes, têm comportamentos diferentes. Se eu colocar uma novilha, uma fêmea jovem, uma novilha junto com uma vaca mais velha, provavelmente eu posso ter problemas dessa novilha chegar ao coxo, porque a vaca pode ser mais dominante, ou pode acontecer o contrário também, de vacas que viveram aí há 10 anos a passo, chegam, nunca viram um pingo de concentrado no coxo e a gente coloca no confinamento e às vezes esses animais têm mais problemas em se adaptar àquela situação, então é muito importante a gente fazer lotes homogêneos. Do ponto de vista também de padronização para o abate, é importante, principalmente para a indústria da carne, também ter padronização de lotes, padronização no peso de carcaça e também no acabamento, então isso a gente tem que fazer já dentro do processo de terminação, ok? Em relação à raça ou padrão genético, isso é um ponto muito importante. Voltando, pensando que a gente está no contexto de sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, muitas vezes sistemas são geridos por produtores agrícolas, muitas vezes produtores, eles não têm experiência com gado de corte, não têm experiência na área de pecuária, a gente tem observado isso, e também não tem experiência com pecuária, não tem experiência na aquisição de animais, tá? Pensando que muitos fazem recria e terminação de animais que não são produzidos na propriedade, então às vezes compra animais por preço, compra animais com menor aptidão de produção de carne, que vão ter menor desempenho, menor conversão, pior conversão alimentar, tá? E isso vai impactar no desempenho desses animais em confinamento, tá? Então, tenha uma especial atenção para a utilização de raças mais aptas para a produção de carne, que isso vai levar a melhor conversão alimentar, melhor ganho de peso, melhor peso de carcaça, e isso vai ter resultados na questão financeira do confinamento, tá? Bom, falamos um pouco dos animais, vamos falar um pouco de práticas nutricionais, tá? Falando um pouco de alimento, pensando que o confinamento, né, é uma prática que você coloca o animal em um sistema fechado e você vai fornecer em uma dieta total, que a gente chama de ração total misturada, todos os nutrientes, todos os ingredientes que aquele animal precisa para ter um bom desempenho e alcançar o peso de abate, tá? E normalmente essa ração é composta por uma parte que a gente chama de alimento volumoso e outra parte que é um alimento concentrado, basicamente oriundo de grãos, tá? No Brasil, em geral, o que a gente mais utiliza em termos de volumosos são cana-de-açúcar picada e a silagem de milho, tá? São dois alimentos bastante diferentes, com objetivos diferentes, tá? A cana-de-açúcar é bastante utilizada, principalmente pela possibilidade de não ser ensilada, a gente pode fazer a picagem dessa cana in natura no momento do fornecimento no coxo, tá? E além disso ela possui uma alta produção por hectare, né? Então hoje, principalmente com o melhoramento genético da cana, pensando nos biocombustíveis, a gente tem produção acima de 100 toneladas por hectare. Enquanto que outras forrageiras, né, por exemplo, silagem de milho, o próprio milho ou sorgo, a gente tem produtividades muito menores, em torno de 20 a 30 toneladas por hectare. Em contrapartida, a silagem de milho é uma das mais utilizadas devido à conhecida qualidade nutricional que a silagem tem, tá? Então, pensando numa dieta total, numa dieta balanceada, a partir do momento que eu adoto a silagem de cana como alimento volumoso, eu vou ter um trabalho maior para fazer esse balanceamento com os alimentos concentrados, provavelmente o custo do meu concentrado vai ser um pouco maior, tá? Em contrapartida, utilizando silagem de milho, por ter uma qualidade melhor, eu preciso trabalhar menos com o alimento concentrado, que normalmente tem um custo maior, tá? Então, existe esse balanço, obviamente que a decisão entre uma forrageira e outra passa pelos custos e também passa pela própria
capacidade do produtor em ter essas lavouras na sua propriedade, tá? Claro, pensando em sistemas de integração lavoura-pecuária, tá? Muitas propriedades têm aí no milho safrinha, né, como um dos componentes desses sistemas. Então, a produção desse milho, né, o know-how, vamos dizer, da produção de milho na propriedade pode facilitar uma melhor utilização da silagem de milho como alimento volumoso no confinamento. Okay? Ainda pensando em alimento volumoso, a gente tem algumas alternativas para aquelas propriedades que estão próximas a lavouras de cana-de-açúcar, a usinas de cana-de-açúcar. A gente pode utilizar um dos coprodutos da indústria de biocombustíveis, que é o bagaço de cana-de-açúcar. É um alimento volumoso, de fácil utilização dentro das rações totais, entra numa porcentagem bastante pequena dentro da dieta, devido à sua péssima qualidade. É basicamente uma fonte de fibra que vai me ajudar a fechar o teor de fibra necessário para manter uma boa fermentação ruminal, mas ela é uma das grandes alternativas que a gente tem. Tá? Uma outra possibilidade é a própria silagem de capim, pensando nos sistemas de integração lavoura-pecuária que a gente tem no intervalo entre uma safra e outra de soja ou de milho que seja, a gente tem a produção de forragem, né, uma produção de forragem numa dieta de mais alta fertilidade, então a gente está produzindo um capim em mais alta quantidade e também em melhor qualidade, e isso nos dá a oportunidade de também fazer uma boa silagem de capim. Tá? A silagem de capim, ela tem essa vantagem, né, da gente não precisar produzir uma nova lavoura para fazer essa ensilagem, tá? E ela tem se constituído como uma grande alternativa para os confinamentos. Tá? Um cuidado que tem que ter com a silagem de capim é o seu alto teor de umidade. Esse alto teor de umidade leva a dificuldades durante o processo de ensilagem. Tá? O processo de ensilagem é um processo fermentativo em que existe a transformação de alguns compostos bioquímicos, e esse processo de fermentação tem que ser muito bem feito para manter a qualidade daquela silagem. O fato do capim ter uma alta umidade prejudica essa fermentação e exige que o produtor tenha que tomar uma decisão, principalmente em relação ao uso de aditivos que absorvem um pouco essa umidade, diminuem essa umidade e que facilite o processo fermentativo. Basicamente, esse é o maior cuidado com a silagem de capim. Tá? Normalmente pode-se utilizar casca de soja, polpa cítrica, às vezes até fubá de milho, em torno de 10% a 20% em matéria natural, e isso vai aumentar, vai diminuir a umidade e vai melhorar bastante a fermentação dessa silagem e a sua qualidade também. Partindo para alimentos concentrados, tá? A dieta do confinamento normalmente tem aumentado o nível de energia, cada vez mais a gente tem aumentado o nível de energia nas dietas de confinamento, tá? Basicamente devido ao melhor desempenho, à melhor conversão alimentar, e a gente utiliza dos grãos amiláceos, principalmente milho e sorgo, basicamente isso no Brasil, para fazer esse aumento de energia. Tá? Quando a gente pensa em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, muitos dos sistemas têm inserido uma lavoura de milho, então se abre a oportunidade de utilizar esse milho produzido de dentro da propriedade para o próprio confinamento, diminuindo os custos, por exemplo, com transporte, com secagem, perdas devido a transporte, etc. Tá? Então é isso que a gente enxerga como uma grande oportunidade da inserção do confinamento dentro dos sistemas integrados. Tá? Eu produzi o grão dentro da propriedade, um grão que vai aumentar meu teor de energia, vai melhorar a minha conversão alimentar e produzir de uma forma mais barata, diminuindo meus custos de produção. Pensando que a nutrição, a alimentação compõe em torno de 70% dos custos de produção no confinamento. Tá? Então essas são as duas formas mais utilizadas de processamento do milho. Tá? Basicamente, em torno de 50% do uso do milho se dá pelo milho moído fino. Tá? Exige um pouco mais de energia para fazer esse processamento, só que isso vai se reverter em benefícios para o desempenho animal devido à melhor utilização desse milho. Tá? E uma outra utilização é o milho quebrado, que eu tenho menos energia para processá-lo, só que eu tenho uma pior utilização. Tá? Essas são os dois processos mais utilizados no Brasil. Uma outra alternativa de processamento é a silagem de grão úmido de milho, também pode ser feito de sorgo, uma outra alternativa de grão amiláceo. É uma alternativa muito interessante em termos de desempenho animal e também em termos de diminuição de perdas na propriedade. Tá? Traz uma série de benefícios, certo? Primeiro,
melhora em torno de 10 a 15% a disponibilidade desse milho para o animal, tá? Só pelo fato de ele estar úmido e estar processado, tá? E isso vai reverter em torno de 10 a 15% em melhorias na conversão alimentar, resultando também em melhorias econômicas. Pensando na lavoura, você antecipa a colheita desse milho, tá? Você tem menos riscos climáticos, tá? Você não tem a necessidade de secagem, menor necessidade de transporte, isso leva a menos perdas também e menores custos de produção. Então, em geral, a silagem de grão úmido de milho é uma alternativa, ou de sorgo, é uma alternativa muito interessante para dietas de confinamento. Obviamente que exige um pouco mais de estrutura, exige alguns equipamentos específicos para fazer a moagem desse grão e também fazer a ensilagem, tá? Essa ensilagem normalmente pode ser feita em qualquer silo trincheira, mas a gente tem utilizado bastante silos em bags, né, que os senhores podem observar naquela foto à direita, tá? Mas, de geral, é um alimento de altíssima qualidade e a gente estimula o uso desse ingrediente quando possível. Pensando também que em alguns sistemas de integração lavoura-pecuária, na maioria deles, pelo menos na região dos Cerrados, a gente tem a produção de soja inserido como um dos pilares aí desses sistemas de integração, tá? A soja, ela também pode ser utilizada nas dietas de confinamento. Normalmente, ela está inserida nas dietas na forma ou de farelo de soja ou de casca de soja, mas ela também pode ser utilizada de outras formas, colhida diretamente na lavoura e também utilizada no coxo, tá? Então, existe a possibilidade desse uso da soja crua, tá? O limite do uso de soja crua, basicamente, é o limite de inserção de lipídios na dieta, tá? Na dieta total do animal, existe um limite em torno de 6 a 7% de lipídios que a gente tem que respeitar. Se a gente passar disso, pode ter prejuízo em termos de consumo de alimentos e ter prejuízo também em desempenho. Então, o uso da soja crua, normalmente, ela varia em torno de 15 a 20%, pode ser inserido em torno de 15 a 20% aí na dieta, sem muitos riscos, tá? Benefício, ela tem um alto teor de energia devido a seus quase 20% de óleo, tá? E tem um alto teor de proteína que diminui a necessidade de farelo de soja, que é um dos ingredientes de maior custo dentro das dietas de confinamento. Existem outras formas de uso dessa soja, como a soja processada, seja tostada ou extrusada, tá? Normalmente a gente tem direcionado esse alimento processado para outras espécies, como suínos e aves, porque é um alimento de mais alto custo, tá? Então, basicamente, dos derivados de soja que a gente tem utilizado nas dietas de confinamento para bovinos, seria a soja crua e também esses outros dois derivados, que é a casca de soja e também o resíduo de soja, tá? Na aula de suplementação está abordado o uso de alguns resíduos agrícolas, tá? Dentre eles o resíduo de soja, que devido à grandeza da indústria de soja no Brasil, a gente tem esse coproduto, a gente encontra facilmente esse coproduto e ele pode ser utilizado quando possível, tá? A casca de soja, tanto a casca de soja quanto o resíduo de soja, são inseridos nas dietas de confinamento para substituição do milho. Então, normalmente, a gente se faz isso para diminuir os custos das dietas e também para diminuir os riscos de doenças metabólicas que a gente vai abordar oportunamente, tá? Uma questão que a gente reforça, que está abordado na aula de suplementação, tá? É os cuidados em relação ao uso de resíduo de soja. Existe uma variação muito grande desse resíduo no mercado, então tem que ter um cuidado muito grande ao se utilizar e se conhecer, né? A gente tem casos dentro da Embrapa Gado de Corte de fornecedores tentando comercializar casca de soja como sendo resíduo de soja, e se isso não tivesse passado por um especialista, provavelmente a gente teria prejuízo e teria comprado casca de soja como sendo um alimento de mais baixa qualidade. Então, especial atenção a esse ponto. Alguns outros alimentos, subprodutos, coprodutos da agroindústria que são muito utilizados no confinamento, tá? O caroço de algodão é um dos subprodutos mais utilizados devido ao seu perfil parecido com a soja crua, alto teor de óleo, alta proteína, e isso aí traz benefícios na dieta de confinamento, eleva a energia, eleva a conversão alimentar, melhora a conversão alimentar, tá?
Um outro ingrediente é a polpa cítrica, bastante utilizado principalmente nas regiões produtoras de citros, como São Paulo, Paraná, sempre que possível e que o custo-benefício for favorável, tá? A gente recomenda a utilização de ingredientes do tipo, que normalmente são bastante interessantes no confinamento. Tá? Ainda dentro da linha de coprodutos, subprodutos, também está abordado alguma coisa na aula de suplementação animal em relação a resíduos, em relação também a alguns coprodutos da indústria do biodiesel. Nos últimos 10 anos, a indústria do biodiesel ela foi bastante incentivada pelo governo do Brasil, tá? Pensando que o biodiesel é uma alternativa, né, aos combustíveis fósseis. Então, se deu um grande incentivo para a industrialização, para criação de indústrias que processam grãos de oleaginosas para transformação em biodiesel e também em outros coprodutos. Então, o que esse mapa mostra para vocês é basicamente que isso foi feito no Brasil inteiro e que a produção de biodiesel ela tem sido realizada a partir de diferentes matérias-primas, como demonstrado aqui em cada região. Tá? E a partir do momento que eu tenho o processamento desses grãos de oleaginosas para retirada do óleo que vai dar origem ao biodiesel, eu também tenho a produção que a gente chama de coprodutos. E ao longo do desenvolvimento, ao longo desse aumento na produção de biodiesel, a gente tem cada vez mais avaliado a possibilidade de uso desses resíduos, desses coprodutos para alimentação de ruminantes. E a gente tem visto que tem sido, em alguns casos, o uso é possível e muitas vezes favorável. Tá? É basicamente o que essa tabela traz para os senhores. Então, quando a gente pensa principalmente em torta, tá? Quando a gente faz o processamento do grão de oleaginosa para retirada do óleo, eu tenho um primeiro processo, basicamente um processo mecânico, e que vai originar o que a gente chama de torta. Então, se eu esmago se eu esmago o amendoim, eu vou ter a torta de amendoim. Se eu esmago a soja, eu vou ter a torta de soja. Essa torta ela tem um grande componente proteico e ainda tem um grande componente lipídico. Tá? E é basicamente isso que está demonstrado para os senhores. Tá? Então, a variação em termos de proteína das tortas de vários grãos de oleaginosas. Tá? Então, tem, por exemplo, aí o amendoim com em torno de 40% de proteína bruta, muito semelhante ao farelo de soja, né? E tem uma grande variação aí em função do grão que eu utilizo. Também essa mesma variação existe para o estratério. Então, basicamente, o que a gente está demonstrando que essas tortas têm um alto teor proteico, tem um alto teor lipídico, e isso aí pode beneficiar as dietas de confinamento, aumentando a energia, aumentando o teor proteico, diminuindo a utilização de alguns ingredientes mais tradicionais, como o milho e o farelo de soja. Bom, especial atenção também para essas tortas, para esses resíduos, tá? Para esses subprodutos. Alguns deles possuem compostos tóxicos, tá? A gente tem aí como exemplo o pinhão manso, o nabo forrageiro, e também a mamona. Tá? E alguns desses casos, principalmente no caso da mamona, não se recomenda a utilização desse ingrediente, porém, muitos deles podem ser utilizados. Em geral, esses compostos tóxicos estão presentes na fração lipídica do alimento. Tá? O que tem acontecido é que essas tortas, que são originadas desse primeiro processamento mecânico, têm passado por um segundo processamento, um segundo passo, tá? Que é um processamento químico, para a retirada daquele excesso lipídico, o que origina o que a gente chama dos farelos. Tá? Farelo proteico de nabo forrageiro, o próprio farelo de soja. A partir do momento que eu retiro essa fração lipídica, tá? Através desse processamento químico, eu estou carregando também fora boa parte dos compostos tóxicos. E isso tem viabilizado o uso desses farelos na alimentação. Tá? Então, a gente tem bons exemplos, por exemplo, com o nabo forrageiro, com o girassol, tá? Apenas no caso da mamona, que é um pouco mais restritivo, que existem alguns compostos bastante agressivos e a gente não tem recomendado o uso dos farelos de mamona. O que o produtor, o que o técnico tem que fazer, principalmente quando a situação é bastante específica, eu tenho, por exemplo, o uso do farelo do babaçu,
Quem utiliza farelo de babaçu? Provavelmente aquelas pessoas ou aqueles especialistas que estão mais perto das regiões produtoras. Então, o que a gente orienta é que sempre os técnicos procurem especialistas da região que já utilizam aquele ingrediente para saber, por exemplo, os níveis de inclusão na dieta do confinamento ou na suplementação ao pasto, etc. Então, a gente tem recomendado que sempre seja procurado um especialista na área.